Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Então vamos lá para mais uma aula aqui no canal Matemática com o Emerson. Desta vez nós vamos ver média aritmética, moda e mediana. O que é isso, professor? Me explica e aplica numa questão para mim, certo? É isso que nós vamos ver agora. Então bora para a aula. Veja só, média, moda e mediana, nós chamamos isso na parte da estatística de medidas de tendências centrais. Tá? São as medidas de tendências centrais. O que significa? Significa que elas vão tender para o meio. Elas tendem a ficar no meio daqueles dados que nós vamos pegar. O exemplo aqui de média aritmética. Como é que é calculada essa média aritmética? O que ela vai fazer? Ela vai nos dar a média que tem daqueles dados. Os dados a seguir representam a quantidade de gols que o jogador fez nas últimas 10 partidas de futebol. Então aqui nós temos aqui os dados, ó. Tem 10 partidas e ele fez esses números de gol. Na primeira ele fez 1, no segundo ele fez 2 gols, no terceiro ele fez 3 e assim nos 10 jogos aqui conforme ele fez os gols. Qual é o valor médio de gols que ele fez por partida? É isso que nós queremos saber. Qual é a média de gols deste jogador? Para fazer a média de gols, nós temos apenas que somar. Então, ó, nós colocamos média de M vai ser igual a soma de todos esses 10. Então, vai ser 1, mais 2, mais 1, mais 0, mais 4, mais 1, mais 0, mais 2, mais 3, mais 1. Tá, professor? E depois que eu for fazer essa soma, ó, vou somar aqui, vai ficar 2 mais 1, 3, mais 1, 4, mais 4, 8, mais 1, 9, mais 1 aqui, 10, com 5, 15. Então, deu 15. Tá, professor, quer dizer que a média de gol foi 15? Não, 15 foi o total de gol que eles fez durante a partida. Tenho que somar. E para mim saber a média, eu vou dividir pelo número de partidas. Eu vou dividir quantas partidas foram feitas. E foram feitas 10 partidas. Então, eu vou dividir por 10. Fazendo essa divisão, vai ficar 1,5 gols que esse jogador faz em média por partida. Ah, professor, mas o que significa esse 1,5? Quer dizer que cada jogo ele faz 1,5 gol? Não tem como uma pessoa fazer 1,5 gol. Então, o que isso significa? Isso significa que a média de gols tende a ser 1,5 por partida. Não quer dizer que ele vai fazer 1,5. A gente consegue observar que ele faz numa partida 4 gols e outras aqui ele não fez nada. Mas em média, se eu pegar mais um bloco de 10 gols, eu posso ter ali em média de mais 10 jogos, eu sei que mais ou menos em média vai tender para ficar próximo de 1,5 gol por partida. E assim eu consigo ter uma previsão de mais 10 jogos. E eu consigo comparar com isso daqui se ele aumentou ou diminuiu a média. Então a média ela serve para isso, para a gente calcular em intervalos de tempo quanto vai ser essa média. Além disso, na média, nós também temos a moda. Tá, professor, entendi o que é média. A média eu vou somar e dividir pela quantidade de vezes que eu somei isso. São lá 10 partidas. Na primeira partida ele fez 2, na segunda ele fez 4, na outra ele fez 0. Eu somo essas 10, somo os gols e vou dividir pelo tanto de partida. Isso. E aí você vai ter a média de gols. A moda é bem mais simples. O próprio nome já diz aqui. Moda. O que é que está na moda? É aquilo que mais acontece. É aquilo que está todo mundo vendo, aquilo que está todo mundo acontecendo. Então, ó, um exemplo. É dado, aparece a maior frequência. É o que aparece mais vezes com maior frequência. Utilizando o mesmo exemplo diante do jogador de futebol, qual é a moda dos gols dele aqui por partida? Quando ele joga, o que mais ele faz? Aqui que está aparecendo um gol. Ó. 4 vezes. Então a moda desse jogador, a moda de gols que ele faz é 1. Simples assim e fácil. Então média é a soma dividido pela quantidade de jogos e a moda é aquele evento, aquela coisa que mais acontece durante esses 10 dados ali que a gente pegou. E o que mais aparece é o 1. Então agora você também já sabe o que é moda. E agora vamos para mediana. Agora sim, a mediana, ela depende de um negocinho aqui, ó. Divide a distribuição em 2 metades, quando são organizadas em rol. O que é isso? É aquele dado que fica bem no meio. Como assim, professor, bem no meio? Eu tenho que organizar em rol. O que significa organizar em rol? É organizar do menor para o maior ou do menor
para o maior, em ordem crescente ou decrescente. E só assim nós vamos saber quem é que fica ali no meio mesmo da medida. Lembra? Medidas de tendências centrais, são as medidas que tendem ao meio. Por isso que a mediana vai ser aqueles termos que estiverem ali no meio. Veja só um exemplo. Ó. Eu tenho aqui os dados e agora eu vou colocar em ordem. Ó. Ah, professor, tem 2, 6. Coloca 2, 6. Ó. 6, 6. Corta para você saber. 9. Depois o 9. Ó. E aí o próximo é o 10 ou 12? Isso. É o 10. E depois o 12. Ah, professor, então aqui agora eu coloquei em ordem. Isso que é colocar em rol. Você colocou em ordem, tá? Do menor para o maior. É aconselhado que você sempre faça isso, porque você também já consegue trabalhar ali melhor, consegue enxergar melhor. Deixa eu mudar de cor para você. Opa, deixa eu voltar. Então veja, o que é a mediana? A mediana ela vai apontar para o meio, mas você olha aqui, professor, o meio vai estar bem aqui, ó, vai dividir, ó, os dados, vai ter 3 para lá e 3 para cá. Qual que é o meio? Neste caso, quando tiver os dados pares e o meio estiver aqui, você vai somar esses dois, 9 mais 9, e dividir por 2. Nesse caso, deu 9, mas em alguns momentos vai ter que aqui vai ser o 8, aqui vai ser o 9. Você vai somar e vai dividir por 2. 9 mais 9, 18. Dividido por 2 vai dar 9. Então, a mediana, a gente coloca o ME, é 9. Esqueci de falar. Moda, a gente coloca MO igual a 1. Média, só o M. E a mediana coloca o ME. Ali é 9. Ah, professor, entendi. Então aqui, ó, o outro exemplo agora, quando são números ímpares, que a quantidade é ímpar. Então vamos colocar em ordem, ó, pegar esse número aqui. É o 5, 7, 9, 12 e 13. Aqui fica mais fácil. Quem é que está na posição do meio? É isso que eu tenho que ver. Quem é que está na posição do meio? Ah, pessoal, aqui é o 9. Então, a mediana é 9. Professor, com números pequenos aqui, com a quantidade pequena, eu sei. E se for uma quantidade grande, como é que eu sei? Se a quantidade de dados for grande, por exemplo, que continuar aqui vem um 5, aqui vem um 6, vem um 7, e tivesse 50 dados aqui, ou até mesmo 1000 dados, ou qual é o número que vai estar no meio? Você vai identificar a posição. Para saber a posição, nós vamos pegar o número de elementos, no caso aqui tem 5, dividido por 2. Só que aqui é ímpar. Quando for ímpar, você acrescenta mais 1. Toda vez que a quantidade for ímpar, você vai ter que acrescentar mais 1. Então vai ser 6 dividido para 2. Nós achamos aqui na posição 3. Aqui é a posição. Então vai ser o que tiver na posição 3. Vamos ver. 1, 2, 3. Ah, professor, tá certo. E aqui no par? No par não. Você vai pegar, ó, são 6 dividido para 2. A posição. Vai ser aquele que está no 3. Aí fica 1, 2, 3. Ah, professor, quando é par, vai ser esse? Não. Aí você achou na posição 3, mais uma posição. Então vai ser a quarta posição. E é isso que você tem que entender. Sempre você vai ter que acrescentar 1. Quando for par, você acrescenta 1 na posição. E quando for ímpar, você acrescenta 1 no número ali que vai ser dividido. Certo? Agora sim você sabe o que é média, o que é moda e o que é mediana. Média é a soma de tudo dividido pela quantidade de vezes que acontece. Moda é aquilo que mais se repete. E mediana é o que está bem no meio ali dos dados. Você organiza os dados e vai pegar o número que estiver no meio. Se tiver 2 números no meio, soma e divide por 2. Agora sim, professor, agora eu entendi. Porém, muitas vezes não é cobrado com os dados ali. Você tem que saber tudo. E uma questão aqui, como que é cobrado em concursos da CESP. Vamos lá. A respeito da causa de sequência de acidente de trabalho, suas taxas de frequência e gravidade, sua comunicação, suas estatísticas, sua investigação e análise, bem como seus custos e registro, julgue o item a seguir. Julguem o item seguinte. Se os dados de frequência relativa do acidente de trabalho de 10 meses, determinado ano, forem, então aqui tem os dados, respectivamente, então a soma será igual a 50, olha, ele quer saber a soma, e nós precisamos da soma. Sua média é 5, sua moda é 9, e a mediana é 5,5. Olha aí, que a gente acabou de ver só numa questão tudo isso. Então, numa questão, ele está pedindo para a gente calcular a média, a moda e a mediana. E aí, tem que saber tudo. Então, vamos lá. Primeiro passo, nós já sabemos. Então, vamos somar.
a média, para calcular a média, vai ser 2. Vamos colocar em ordem, porque aí já fica fácil para a gente trabalhar tudo. Ó. Então vai ter que primeiro o 0, vai ter que somar mesmo, mais o 1, mais um 2, mais o 3, mais, tem 4? Não, então é o 5, que é o 3, mais o 6, mais o 7, mais o 8, e tem 2 9 aqui, ó, 1, 2, vamos colocar 2 9, 1, 2. Ah, professor, será que está certo? Você conta que ele disse que são 10, ó, então tem que ser 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá certo. Ah, professor, então quantos que tem? 10. Eu vou dividir isso daqui por 10, para achar a média. Porém, para achar a média, eu tenho que saber a soma. Então, nós já vamos gastar duas aqui, ó. Vamos achar a soma. Se der 50, e aí nós vamos calcular a média. Nós já respondemos aqui que o 50 vai estar certo. Vamos lá. 9 mais 9, 18. Vamos partir daqui, ó. 9 mais 9, 18. 18 mais 15, logo aqui. Vamos fazer aqui, ó. 18 mais coisa dá 20. 20 mais 15, 35. Mais 5, 40. Mais 6, 7, 8, 9, 10, 50. Tá certo. 50. A soma é 50. Então a primeira passa aqui, ó. Tá certo, é 50. Somando aqui, deu 50. A média, vamos dividir por 10. E a média vai ser 50 dividido para 10, 5. O que ele está dizendo? 5, ó. Já bateu certo aqui também. Agora, a moda. O que é a moda, professor? O que mais se repete? Vamos ver o que mais está se repetindo aí. O que mais está se repetindo? 1 só uma vez, o 3, o 7, o 9, ó. 2 vezes. Então a moda é 9. Tá certo, ó. Certo também. E agora a mediana, ou seja, o que está no meio. Tá, professor? O que é que está no meio? A quantidade é... Deixa eu colocar de preto para ficar melhor. A quantidade são 10. Nós sabemos que são 10. Então o meio nós vamos pegar o 10, tampar e dividir por 2. Vai ser a quinta posição. Ah, professor, mas na quinta posição nós temos 1, 2, 3, 4, 5. É par. Eu tenho que juntar com o outro aqui, ó. O meio vai estar bem aqui. Eu vou juntar. Lembra que a gente fez? Então vai ser 6 mais 5. 5 mais 6 dá 11. Dividido por quanto? Dividido por 2. Que nós temos que saber a mediana. Divide por 2. 11 dividido por 2, como se fosse 11 reais. 5,5. Então, a mediana é 5,5. Está dizendo que aqui também. Então, ó, a soma deu 50. A média deu 5, tá certo. A moda é 9, tá certo. E a mediana é 5,5. O item está correto. Certo, pessoal? Então é isso que você tem que aprender aqui em média, moda e mediana. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho para receber mais vídeos como esse. Certo, pessoal? Espero você na próxima aula. Até lá!